dizer que, bom, esse é o nosso primeiro mandato, e eu falo nosso porque ele é construído a muitas mãos, não só pelos assessores, os assessores oficiais parlamentares, mas principalmente por muita militância, por muita gente que a gente pôde conhecer ao longo desses 5 meses, mas que, na verdade, é fruto de um processo de luta e de construção política que a gente desenvolve já há algum tempo na cidade de São Paulo, porque nós fomos parte da Primavera Feminista, fomos parte de junho de 2013, das ocupações das escolas, da luta do movimento sindical, luta dos trabalhadores, e, de certa forma, uma pitada de sorte, mas, principalmente, é um grande desafio ter um mandato nesse contexto político da cidade de São Paulo e do país. Eu acho que não poderia ter momento mais conturbado e mais desafiador do que um momento como esse. Primeiro, pela grande crise de representatividade que a gente vive. Então, você dizer que é um parlamentar, num momento como esse, em que toda a casta política está sendo colocada em xeque, em que o conjunto da população não confia nos políticos, não confia nos parlamentares, nos vereadores, nos deputados, no presidente da República, é um grande desafio, mas também nos enche de orgulho, porque o nosso mandato não é como costumam ser os parlamentares, de maneira geral, por aí, com exceção, com certeza, dos grandes e combativos parlamentares do PSOL, porque ele é feito na rua. Então, enquanto boa parte dos deputados estavam dentro do Congresso Nacional defendendo um pacote de maldades e de ajustes para o conjunto da população, nós estávamos todos lá em Brasília, na última quarta-feira, num grande movimento de mais de 150 mil pessoas, inclusive bastante radicalizado, expressando toda a revolta do povo com essas reformas, com o governo Temer e com o conjunto do Congresso Nacional. Enquanto a gente tem uma Câmara de Vereadores que é absolutamente conservadora, envolvida, e vocês podem imaginar todo tipo de setores que estão expressos lá dentro, da máfia da especulação imobiliária, a máfia dos transportes, todo o setor conservador que defendem o retrocesso nos direitos das mulheres, da população LGBT, e que são linha de frente em defesa dos projetos maléficos que o Dória está querendo apresentar para a cidade de São Paulo. A gente está lá tentando travar uma batalha, vocalizar as demandas que estão expressas nas ruas e estão expressas por diversos setores que estão se movimentando contra essa política de desmonte e de desmanche que o Dória vem implementando. Assim que a gente assumiu o mandato, a gente já teve uma primeira batalha, que foi conseguir expressar, através da candidatura à presidência da Câmara, o conjunto de pautas que as pessoas vinham debatendo nas ruas. E, de lá para cá, confesso que foi ainda mais desafiador, porque é inevitável discutir o contexto da cidade de São Paulo alinhado com o que vem acontecendo no conjunto do país, porque, como o Vladimir Safatli muito bem colocou, o que está se desenvolvendo na cidade, o aprofundamento de uma política de desmanche dos serviços públicos, dos serviços sociais, a criminalização dos jovens, quando, por exemplo, o primeiro PL que foi colocado na Câmara foi aquele que visava criminalizar a juventude preta e periférica do grafite, da pichação, quando tenta acabar completamente com a cultura da cidade, que atende justamente a esse setor da sociedade mais marginalizado, quando tem o corte do VAI, do programa Como o Piau, congelamento de mais de 40% da cultura, que possibilita que a população tenha o mínimo de acesso ao lazer e à cultura no cotidiano, está sendo completamente destruído pela gestão Dória. Quando se coloca, por exemplo, a privatização da cidade, a venda de tudo o que for possível, porque o gestor é incapaz de gerir os bens públicos da cidade, é incapaz de gerir a nossa riqueza para fortalecer os nossos direitos e para fazer uma cidade mais justa e mais igualitária, prefere fazer da sua gestão, seguir, na verdade, a sua gestão em aliança com aqueles que pagaram a sua campanha, em aliança com todo aquele seu grupo empresarial da LIDE, de diversas empresas nacionais e internacionais que estão de olho no patrimônio da cidade, justamente porque eles não têm o menor compromisso com a população. O João Trabalhador, que ameaçou, inclusive, cortar o ponto de todos os trabalhadores na cidade de São Paulo, que, apesar das ameaças do assédio moral, construíram uma grande greve geral na cidade no dia 28 de abril. Inclusive, hoje está fazendo 1 mês essa greve geral, e foi motivo de muito orgulho no nosso mandato ter estimulado e potencializado a construção da greve geral aqui na cidade. Eu estive desde a madrugada do noite anterior, no dia 27, inclusive junto com a Ana Borghin, que também está por aí, do Sindicato dos Metroviários, garantindo o piquete dos metrôs, que foi fundamental para a paralisação da cidade, assim como todo o sistema de transportes. Então, o nosso mandato ele é forjado em todas essas lutas em defesa de uma cidade mais justa, mais igualitária, e tentando travar e frear esse laboratório de maldades que eles querem
colocar como um projeto para disputar as eleições de 2018, porque todo mundo sabe que o Dória se coloca como um presidenciável. Ele já não dialoga mais com os cidadãos paulistanos, mas ele dialoga com o conjunto da sociedade brasileira, com os brasileiros, e vai a público dizer que defende, por exemplo, o projeto Escola Sem Partido, porque as escolas são doutrinadoras, elas são cheias de professores e de alunos que estão lá para construir a luta política e não para se formar enquanto educadores, ao mesmo tempo em que fecha bibliotecas, fecha brinquedotecas e que sucateia todas as escolas do município. Ele quer impedir que os professores possam se organizar. Inclusive, estão aqui presentes na nossa plenária, o que é motivo de muito orgulho, os professores que foram aprovados no concurso do ano de 2015, é isso? Que foi homologado no ano passado e que o Dória se recusava a chamar como concursado, porque justamente tem essa lógica da precarização da educação. Enquanto contratava várias pessoas de maneira precária, existia uma lista de mais de 3.000 pessoas aprovadas no concurso que ele se negava a convocar. Mas esses lutadores, desde o primeiro dia do ano, foram à luta. A gente foi até a casa do Dória, gente, para você ter uma noção, para insistir que ele pudesse convocar esse setor. A gente entrou com um mandado de segurança e, na última semana, finalmente saiu a convocação de todos esses trabalhadores. Então, o nosso mandato, imagina, valeu vocês. Então, o nosso mandato tem esse compromisso de estar ao lado de todos esses setores que estão construindo a resistência na cidade, que não admitem que São Paulo seja feita como um laboratório de um projeto nefasto de país que eles querem desenvolver depois de toda essa crise que está sendo construída e desenvolvida e aprofundada por eles. É muito importante que, hoje, que completa um mês da greve geral, a gente faça um novo chamado e se dedique, faça um esforço para que todas as centrais sindicais convoquem novamente uma nova data de greve geral. Dessa vez, uma greve geral que dure 2, 3 dias, uma semana, não tem importância, mas a gente precisa estar bem articulado e radicalizado para mostrar novamente qual que é a nossa força, a nossa capacidade de articulação e derrubar, finalmente, o Temer, para não aceitar essas manobras que eles querem de eleições indiretas, de colocar mais um novo nome, puro sangue da burguesia, que quer arrancar completamente os direitos dos trabalhadores e espoliar cada vez mais toda a população. É fundamental que a gente consiga novamente vocalizar a luta pelas diretas já e por eleições gerais, porque é fundamental que a gente repense, inclusive, todo o nosso sistema de representatividade. A gente sabe que esse Congresso é absolutamente alinhado com o Temer, e que, inclusive, foi o Congresso que votou, enfim, o impeachment da Dilma, que colocou o Temer lá. Então, é fundamental que todas as lutas que a gente constrói no nosso território também estejam alinhadas por direta já e por eleições gerais. E aqui no município, nesse momento, a gente tem uma luta muito importante para ser travada, que eu acho que é uma luta civilizatória, de concepção de cidade, que diz respeito a todo o tema em torno da Cracolândia. Inclusive, a Natália Oliveira, que é do Conselho Municipal de Política de Drogas e Álcool, ela viria participar do nosso debate, mas ela, infelizmente, não pôde. Ela pediu desculpas, porque, ao longo da semana, ela ficou muito envolvida com todos esses temas, além, enfim, de ter que trabalhar, e ela tem um filhinho pequeno. Infelizmente, hoje era o único dia que ela poderia ficar com ele, ela não pôde participar da nossa plenária. Mas estou pedindo desculpas em nome dela em função disso. Mas o nosso mandato pôde acompanhar desde o primeiro momento toda a barbárie que está sendo articulada na Cracolândia. É evidente que a Cracolândia é um problema muito profundo, muito complexo, que incomoda, de fato, as pessoas, enfim, que moram naquela região. Existem muitos furtos, muitos roubos. Acho que ninguém concorda com a existência da Cracolândia, com aquilo é algo explícito do problema de quanto a nossa sociedade é doente, de quanto existe a miséria, as desigualdades sociais, a carência de direitos sociais. No entanto, nós não podemos, de forma nenhuma, tratar aquilo como caso de polícia. Aquilo não pode ser resolvido com a tropa de choque indo para lá espalhando todo mundo, porque a Cracolândia ela é feita de pessoas, e as pessoas elas se espalham, elas dependem, inclusive, de mais dinheiro para poder manter o seu vício, manter a sua dependência química. E, no momento de crise política, crise social profunda que a gente vive, é evidente também que a Cracolândia ela acaba tendo mais pessoas, o fluxo acaba aumentando. E nós não podemos tratar aquilo como caso de polícia. O que aconteceu na última semana, de entrar na justiça, pedindo a internação compulsória daquelas pessoas, ao mesmo tempo que se precariza completamente o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social do município, em que se fecha as portas de uma série de CTAs, em que, se você vai num centro de assistência social, tem comida estragada, e pessoas tendo que
dormir ao relento, justamente porque essa área sofreu um corte profundo, assim como várias outras áreas sociais. Isso não pode acontecer, mas, felizmente, a gente conseguiu construir uma importante articulação, principalmente através da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, junto ao vereador Suplicy e tantos outros, que o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Regional de Psicologia, de Assistência Social, uma série de juristas, o Ministério Público, estão emparedando o Dória e desmascarando a sua política higienista, de massacre dessa população mais carente, uma política racista e absolutamente elitista. E hoje, como anunciei no início, a gente teve uma vitória de conseguir reverter essa política de internação compulsória das pessoas da Cracolândia. Mas é muito importante que a gente siga em luta, porque também não dá para a gente fechar os olhos para um problema social tão complexo como esse, exigir mais financiamento nas áreas sociais, exigir moradia, exigir saúde, exigir um tratamento baseado em redução de danos, porque legitimar o que está acontecendo com a Cracolândia é legitimar uma sociedade de barbárie, uma sociedade que trata a população mais miserável como se fosse lixo a ser removível, e não é essa concepção de cidade e muito menos de país que a gente defende. Para concluir e abrir para todos vocês, eu queria citar também algumas lutas que a gente desenvolveu ao longo desses anos. A primeira delas diz respeito a uma série de setores que foram aprovados em concurso na cidade, mas que, nesse momento, estão sendo ignorados pela prefeitura, justamente por essa lógica da terceirização e da precarização dos serviços. Então, tem todo o pessoal da educação, da saúde, do serviço de ANLUB, de AGPPs, enfim, vários setores que vêm nos procurar, e nós fazemos de tudo o que é possível para conseguir garantir uma vitória, como a gente conseguiu, por exemplo, com os companheiros da educação. Todas as mulheres, as feministas que nos procuram e que nós conseguimos aprovar a CPI da condição de vulnerabilidade das mulheres na Câmara de Vereadores, e que, finalmente, nós vamos conseguir fazer uma Câmara machista, racista e reacionária como a nossa, debater o problema das mulheres da cidade de São Paulo que enfrentam a violência, enfrentam o assédio, enfrentam o machismo todos os dias. É uma vitória muito importante e muito significativa para que, finalmente, a gente consiga ter políticas públicas sérias que fortaleçam as mulheres, que empoderem, que combatam o machismo no nosso cotidiano. Agradecer também a todo o setor de luta por moradia, por educação, trabalhadores, a greve geral, mas que também constrói conosco todos os dias as principais mobilizações da cidade. É tanta coisa que eu já nem me lembro mais, todos os setores com os quais a gente vem dialogando. E dizer também que aqui tem um mural com um pouco das iniciativas, dos projetos de lei e das articulações que a gente fez ao longo desses 5 meses de mandato. Dizer que, na verdade, nós estamos apenas começando e que vocês podem contar conosco para todas as lutas e todo o enfrentamento necessário para conseguir construir uma política mais participativa, plural, ampla e democrática. É um pouco dessa forma que a gente gosta de construir o nosso mandato todos os dias, e nos convidar para estar presente em todas as lutas, porque os professores mostraram isso, o dia 28 de abril mostrou isso, quarta-feira, a última, em Brasília, também a gente mostrou isso, que é possível lutar, vencer, enfrentar os poderosos e colocar a nossa luta e enfrentar, inclusive, todos os setores, a mídia, a especulação imobiliária, todas as máfias, todos os parlamentares, enfim, que estão unidos para tentar aplicar esse projeto de desmanche da cidade do país, mas os trabalhadores também têm possibilidades de ficar à luta, e o nosso mandato é só mais um instrumento para tudo isso. É isso, muito obrigada. Eu vou abrir, então, agora as falas das intervenções.